Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez, Paulo Reis, trazendo mais um tema, mais um assunto da Palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a nossa Bíblia, antes de falarmos sobre o tema, fica aquele lembrete, né? Se você não está inscrito no nosso canal, clique aí embaixo, inscreva-se, ative o sininho para você receber sempre a notificação de todos os materiais que nós colocarmos, que vai estar nos auxiliando, tá, a levar a Palavra de Deus para outras pessoas. Ok? E como já falamos algumas vezes que a Bíblia não é um livro qualquer, vamos estudá-la. Então convido você a orar neste momento para que o Espírito Santo nos guie neste momento. Grande Deus e Pai que está nos céus, agora, Senhor, onde vamos estudar mais um tema, continuação de um assunto muito importante. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que inspirou os profetas a escrever a Tua Palavra, venha, Senhor, a nos inspirar, a nos iluminar para bem explanar a Tua Palavra. E também, Senhor, a todas aquelas pessoas que terão a oportunidade de assistir este material, que Tu possa estar trabalhando em cada coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, nós então já falamos ali sobre os sinais da volta de Jesus, falamos sobre a volta de Jesus, que foi o nosso último tema na sequência que nós temos aqui. Então, recapitulando um pouquinho ali do que acontece na volta de Jesus, ou seja, ele vem com os anjos, todo olho verá, todo, sem exceção. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os que estiverem vivos e forem salvos serão transformados, e os dois grupos formando um, então, e tendo um encontro com Jesus nos ares, sendo arrebatado, sendo levado até Jesus. Que Jesus não vai descer a essa terra, vai ficar nas nuvens, ok? Beleza? As pessoas que estiverem vivas e que não aceitaram Jesus não vão suportar a glória de Jesus, serão consumidas, serão mortas, então esta terra aqui ficará sem habitação. Nós falamos também ali de duas ressurreições, primeira ressurreição e segunda ressurreição. Primeira ressurreição justamente no contexto da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, essa será a primeira ressurreição dos salvos, ok? Segunda ressurreição, nós já falamos que vai acontecer 1000 anos após a primeira. E é justamente sobre esse período que nós vamos falar hoje, sobre o milênio. Palavra essa que nós não encontramos na Bíblia, palavra milênio, a palavra, mas encontramos o sentido, 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Tá? Não estamos aqui mudando a Bíblia, hipótese alguma, certo? Tá? Porque nós temos aqui o período de 1000 anos. 1000 anos é milênio. E o que vai acontecer nesse período de 1000 anos, ou seja, após a volta de Jesus? O que vai acontecer aqui na Terra e o que estarão fazendo os salvos? Que afinal os mortos vão continuar mortos, certo? E aliás tem um tema que nós vamos falar só sobre a morte, ou seja, em que situação encontram-se as pessoas que morreram. Nós vamos falar sobre isso para que você esteja bem esclarecido e até entenda bem o que nós vamos falar aqui também, ok? Sobre o milênio, tá? E sobre a volta de Jesus, enfim. Então vamos ao assunto, vamos às perguntas, tá? Primeira questão aqui que nos coloca, tá? Aliás, fica aqui o lembrete também. Já pegou a sua Bíblia? Se não pegou, pegue. Tá? Dá um tempinho aí e pegue a sua Bíblia e nos acompanhe, compare na sua Bíblia, certo? Para que você possa sempre conferir. Ok? Primeira questão aqui, então, que nós falamos para onde irão os salvos após a volta de Jesus? E quanto tempo permanecerão neste local para onde eles vão? Nós vamos utilizar hoje a Bíblia, principalmente o capítulo 20 de Apocalipse. Certo? Você pode pegar a sua Bíblia, mantenha ela aberta no capítulo 20 de Apocalipse. Vamos agora para o versículo 6, ok? Versículo 6, que vai nos esclarecer aqui. Versículo 6, o que nos diz aqui? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário,
serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Está aqui os 1000 anos, certo? Esse período entre a primeira ressurreição e a segunda. Ok? Então aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição, já falamos, é a ressurreição dos salvos, que acontece quando Jesus volta. Jesus volta. E os salvos que morreram serão ressuscitados. Ok? Então, sobre esses, a segunda morte não tem poder. Segunda morte. Primeira morte, nós até já falamos. Primeira morte é a morte natural, que eu e você podemos passar. Né? Nós morremos, simplesmente morremos. Pronto, essa é a primeira morte. Segunda morte, veja só, isso aqui não tem nada a ver com a teoria espírita de reencarnação. Não tem nada a ver. Tá? Mas a segunda morte, sobre a qual não tem poder sobre aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Ou seja, quem fez parte da primeira ressurreição não vai ter essa segunda morte. Ok? E quando vai acontecer? Bom, nós vamos, no decorrer aqui, nós vamos falar, vamos detalhar em que momento vai ser essa segunda morte. Tá? E quem é que vai sofrer essa segunda morte? Mas ao final do nosso tema aqui vai ficar mais claro para você. Tá? Não vamos atropelar. Tá? Então a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, aí nos diz aqui então um pouco do que os salvos vão fazer. Tá? Serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então quando Jesus voltar, vai levar os salvos para onde? Para o céu. Local que ele prometeu que nos levaria, que onde ele estiver, nós estivéssemos também no céu. Né? Que ele preparou para nós. É interessante que quando nós falamos de céu, a sociedade em geral dá a ideia de que o céu seja um local monótono. Né? Anjinhos lá tocando arpinha. Gente, não é nem um local monótono, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Tá? Pelo contrário, nós teremos muito o que fazer, teremos muitas novidades, teremos muitas surpresas. E lá, a primeira surpresa é nós estarmos lá, certo? Então diz que os salvos serão sacerdotes de Cristo. Tá? Aqui tem um outro assunto que nós vamos falar, vai ser sobre juízo, sobre julgamento. Tá? E uma das fases do julgamento acontece justamente nesse período de 1000 anos. Tá? Que nós vamos poder, inclusive, julgar até mesmo os próprios anjos. Vejam só. Tá? E aí é importante, aí nós vamos ver que parte nós temos nesse julgamento. Então, estaremos com Cristo durante esses 1000 anos no céu. No céu. Ok? Então irão para o céu, reinarão com Cristo durante os 1000 anos, serão sacerdotes de Deus e sobre eles a segunda morte não terá nenhum poder. Ok? Detalhe interessante também. Depois da volta de Cristo, não ficará nenhum ser humano vivo aqui na Terra. Porque quando Cristo volta, os poderes da natureza serão abalados. Então esta Terra, do jeito que nós conhecemos, vai deixar de existir. Né? Acontecerão grandes catástrofes, terremotos, tá? Que tudo será destruído. A Terra em si não vai deixar de existir, mas todas as construções, a vida, não vai ter mais vida aqui. Os poderes serão abalados, sem dúvida. Então, os vivos estarão no céu, com Cristo, reinando com ele. Interessante que vai ter alguém nessa terra, já vamos descobrir quem. Tá? Só um pouquinho mais e vamos descobrir quem vai ficar nessa terra durante esse período de 1000 anos, onde os salvos estarão nos céus. Bem, nos céus, então, o que farão os salvos durante esse período de 1000 anos? Será que vão ficar lá tocando arpinha? Vejamos. Mesmo livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, primeira parte ali, tá? Nos fala aqui o seguinte, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, a primeira parte ali, ó, da ideia, viu tronos, da ideia de um julgamento sendo montado.
tá? E nesses tronos foram assentados, né, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Os próprios salvos, que serão sacerdotes de Cristo durante esse período. Tá? Então, a nossa parte como salvos, nesse julgamento, começa ali no milênio, ou seja, nesse período de 1000 anos, intervalo entre a primeira e a segunda ressurreição. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, ainda nos esclarece aqui o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ok? Eu não vou entrar muito no detalhe do que nós vamos julgar, certo? Porque esse é um assunto que nós vamos falar um pouquinho mais adiante quando falarmos do juízo. Que tipo de julgamento vai ser, ok? Mas nós teremos atividades muitas no céu. Bom, nós podemos até parar para pensar um pouquinho sobre algumas atividades que a gente vai ter. Primeiro, você já pensou estar frente a frente com teu Salvador? Frente a frente com Jesus? Podendo fazer todo tipo de pergunta que até hoje, quem sabe, você não tenha compreendido. Quem sabe conhecer, através da sua própria boca, passagens da sua vida. Quem sabe, isso da vida de Cristo ou da sua própria. Momentos em que você passou por situações difíceis. Você já imaginou poder conversar face a face, quem sabe com um personagem bíblico que você mais admira? E ali trocar experiências também? Então o céu não vai ter nada de monótono, pelo contrário. Alegria também de trocarmos experiências com os demais salvos. Também é o seguinte, Deus criou tantas coisas nesse universo, tantos outros mundos onde não habitou o pecado, onde não entrou o pecado, você ter a oportunidade de conhecer esses mundos. Realmente, 1000 anos vai ser muito pouco. Por isso que nós vamos ter uma eternidade toda para isso. Onde não vai haver monotonia, com certeza. Beleza? Bom, como é que vai ficar essa terra durante esse período de 1000 anos? Vamos ver na Bíblia? Jeremias capítulo 4, a partir do verso 23. Vejam bem, eu já falei um pouquinho aqui a respeito, mas vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito do assunto. Jeremias capítulo 4, a partir do verso 23, nos diz aqui o seguinte: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Prestem bem atenção. Após a volta de Jesus, olhando para a terra, contemplando ela sem forma e vazia. Te lembra alguma coisa essa expressão? Era justamente a expressão que foi utilizada lá no livro de Gênesis para definir a terra antes da criação. Então, para você ter uma ideia de como será a destruição quando da volta de Jesus. Sem forma e vazia. Olhei então para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Não havia homem nenhum, ser humano nenhum. E todas as aves do céu haviam fugido. Fugido. Com certeza morrem também, porque se não vão ficar na terra, vão ficar onde? Olhei ainda, eis que a terra fértil era um deserto. Deserto. Prestem bem atenção. A terra sendo definida como um deserto. Essa informação vai ser importante logo, logo. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então aqui nós temos um retrato de uma destruição total. Certo? Então não há chance aqui para ficar nenhum ser humano vivo. E aqui a Bíblia diz que não vai ficar nenhum ser humano vivo aqui na Terra durante esse período de 1000 anos. Continuando ainda, Jeremias capítulo 25, verso 33.
Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Triste descrição. Triste descrição. Então, aqueles que não aceitaram a Cristo, que escolheram o pecado, que escolheram ficar do lado de Satanás, tá? Quando Jesus volta, serão todos mortos. Tá? Diz que não serão pranteados, porque não vai ter quem lamente por eles. Não serão recolhidos, porque não vai ter quem recolha, quem sepulte. Não serão sepultados. Ficarão jogados na terra. Triste, triste. Como falamos no assunto anterior, a volta de Cristo será um dia de grande alegria para quem estiver preparado. Mas vai ser um dia de terror para quem não se preparou, para quem negou a Jesus. Quem negou definitivamente. Pois bem, então, nenhum ser vivo aqui na terra durante esse período. Ok? Nenhum ser vivo. Quem vai ficar aqui? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Alguém vai ficar. Mas já vimos que não vai ser nenhum ser humano. Mas espera aí. Se não vai ficar nenhum ser humano, quem é que vai ficar? Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 3. Apocalipse, capítulo 20, versos 1 ao 3. Vamos à Bíblia? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vamos parar por aqui um pouquinho. Um anjo que desce do céu, tá? Que tinha a chave do abismo. Tá? Lembro que a terra ficaria como um deserto, podemos dizer, quem sabe, também como um abismo. Tá? E que vem com uma corrente e segura o dragão. O dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás. Gente, mas será que existe alguma corrente capaz de prender a Satanás? Alguma corrente literal, física? Não, não existe. Que corrente é essa? É uma linguagem de expressão, é simbólica. O que vai prender Satanás não é uma corrente literal, mas são uma corrente de circunstâncias, e já vamos ver o porquê. Vamos continuar a leitura aqui? Lançou-o no abismo, fechando-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos, ou seja, durante o milênio. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha só, grandes informações aqui. Então, primeiro, qual é o trabalho de Satanás? É tentar, é enganar, é fazer as pessoas sofrerem. E por que ele vai ser preso? Que corrente é essa? Como nós já falamos, nessa terra aqui não vai ficar nenhum ser humano vivo. Portanto, ele não terá ninguém a quem tentar. Portanto, essa será a prisão dele. Dele e dos seus anjos, os anjos caídos, ou os demônios. Essa será a prisão. Ele não vai ter a quem tentar. Certo? Durante quanto tempo? Durante 1000 anos. Exatamente o período entre a primeira e a segunda ressurreição. As coisas vão se encaixando. Ok? Mas vejam só o final do verso aqui. Depois disto, ou seja, depois desse período de 1000 anos, é necessário que ele seja solto, mas por pouco tempo. Isso aqui nós podemos tirar algumas conclusões. Bom, primeiro, se ele foi preso porque não tinha ninguém a quem tentar, tá? Se ele vai ser solto é por quê? Porque ele vai ter a quem tentar. E aí nós estamos falando da primeira ressurreição, né, que é a ressurreição dos salvos, e agora vamos falar da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, que acontece exatamente
quando se completarem o período de 1000 anos. E aí sim, então Satanás vai ter a quem tentar, será solto. Mas um detalhe que não pode nos passar despercebido, no finalzinho do verso, será solto por quanto tempo? Por pouco tempo. E nós vamos poder entender o que representa esse pouco tempo. Pouco tempo. E aí ele vai nos dar a ideia, inclusive, o porquê da ressurreição de quem vai se perder. Mas vão ressuscitar para quê? Então fica esclarecido aqui que quem vai ficar aqui na Terra durante esses 1000 anos, com tudo destruído, vai ser Satanás e os seus anjos. Terão a oportunidade de contemplar toda a besteira, toda a maldade que fizeram. E, logicamente, não vai servir para arrependimento, com certeza. Tá? Até porque nós vamos ver aqui, seguindo o nosso estudo ali, principalmente Apocalipse capítulo 20, o que vai acontecer depois desses 1000 anos. Tá? Então já vamos entrar aqui depois dos 1000 anos. Tá? Inclusive é o seguinte, eu disse que não ia adiantar muito o que os salvos vão fazer no céu em termos de julgamento, mas tem uma informação sim que eu vou fazer antes de continuarmos. Tá? Quando nós salvos, vamos colocar assim, né? Quando nós salvos estivermos no céu, tá? A parte do julgamento que nós vamos ter lá é o seguinte, vai ser uma certa prestação de contas de Deus. Por quê? Porque eu disse, nós vamos ter surpresa. A primeira surpresa é a nossa presença lá no céu, a nossa salvação. Mas também é o seguinte, tem pessoas que nós teremos certeza que estaria lá e não vão estar. Assim como tem outras que nós teríamos certeza que esse não tem jeito, não vai se salvar e vai estar. Terão esses casos, sim. E durante esse período nós vamos poder compreender, porque Deus vai fazer passar diante de nós as escolhas de cada um, tá? E aí nós vamos entender o porquê que aqueles que foram salvos realmente se salvaram, e vamos dizer, Deus tinha razão, Deus teve razão em salvar. E também saber as escolhas daqueles que não se salvaram, tá? Para nós entendermos o porquê que eles não se salvaram. Certo? Então, essa prestação de contas de Deus para nós, tá? Será parte desse julgamento que nós vamos ter no céu. Tá? Importante. Tá? Quando falarmos sobre julgamento, vamos voltar a falar desse assunto. Mas não poderia deixar de colocar isso aqui para você. Bom, depois do período de 1000 anos, então, o que acontece? Apocalipse capítulo 20, versos 5 ao 7. 20, versos 5 ao 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, é que no contexto está falando da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, não vamos deixar dúvida aqui, é a ressurreição dos salvos, ok? Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ressurreição dos salvos, né? Tá? Então, os mortos não vão reviver até que se complete os 1000 anos, ou seja, 1000 anos depois da primeira ressurreição. Tá? Então, sobre quem ressuscitar na primeira ressurreição, já falamos, né? Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Opa! Então, Satanás será solto da sua prisão. Prisão essa que não é nenhuma prisão literal. A prisão vai ser aqui na terra, porque ele não vai ter a quem tentar. Se depois dos 1000 anos ele será solto, é porque ele vai ter a quem tentar. Então, aqui, depois dos 1000 anos, acontece o quê? A ressurreição dos ímpios. Aqueles que não vão se salvar. E a ressurreição dos ímpios vai ser diferente da ressurreição dos salvos. Por quê? Lembra que os salvos vão ressuscitar de maneira incorruptível, ou seja, sem pecado. Enquanto que os perdidos vão ressuscitar com a sua natureza pecaminosa, de sempre. Eles não serão transformados. Então, o fato de acontecer a ressurreição dos perdidos ao final do milênio determina a soltura de Satanás, porque agora ele tem a quem tentar. Entenderam? Ele tem a quem tentar. Bom, mas e por quê? Veja só, já colocamos ali, se os ímpios vão se perder mesmo, para que ressuscitar depois desse período de 1000 anos? Para quê? Aí vem uma outra parte do julgamento, que aliás a gente já está adiantando tudo aqui, mas vamos falar depois dele, tá?
Então, outros eventos que marcam o fim dos 1000 anos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Tá? 21, versículo 2. Vamos voltar ainda no Apocalipse 20, que tem informações importantes ali. Mas vamos ao 21, verso 2. Outros eventos que marcam o fim dos 1000 anos. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. A cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade onde habitam os salvos. Então, depois dos 1000 anos, a cidade, a nova Jerusalém, que está no céu, onde estão os salvos, vem para a terra. A cidade santa, a nova Jerusalém, vindo para a terra depois dos 1000 anos, enquanto está acontecendo aqui também a ressurreição dos perdidos. São eventos um tanto que simultâneos. Ok? E aí o que acontece? Então, cidade santa, Nova Jerusalém, onde habitam os salvos. Os salvos. Tá? O que acontece? Satanás contemplando a Nova Jerusalém, onde ali estão os salvos, ali está o trono de Deus, ali está Jesus, ali está o Espírito Santo, ali estão os anjos e ali estão todos os salvos. Cidade linda, cidade de ouro. Leia Apocalipse 21, que ali tem a descrição da cidade santa. E aí, então, Satanás sendo solto, ou seja, ele tem a quem tentar, qual a última tentativa dele? Qual a última tentativa dele? Apocalipse 21, verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora, voltando ao Apocalipse capítulo 20, verso 5. A tentativa desesperada do inimigo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Tá? E aí o que acontece? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Já falamos sobre isso, versículo 7. Tá? E o que ele vai tentar fazer depois disso? O que Satanás fará com seu grande exército? Imagine o seguinte, ó. Todas as mentes criminosas, todas as pessoas que se perderam, os Hitlers da vida, né, psicopatas, assassinos, todos ressuscitados ao mesmo tempo, aqui na face da terra, vislumbrando a cidade santa, uma bela cidade de ouro, onde estarão ali os salvos, o trono de Deus. Não vai precisar muito para Satanás convencer a todo esse exército a fazer uma coisa. Vamos ver na Bíblia o que é? Apocalipse capítulo 20, versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses é como a areia do mar. Que nações são essas? Na realidade são todos os perdidos de todas as épocas. E o que Satanás vai colocar na sua cabeça? Né? O que Satanás vai colocar na sua cabeça? Invadir a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Tomar o trono de Deus. Quem sabe seja aquela ali a última tentativa desesperada do inimigo de, quem sabe, ocupar o trono de Deus, que ele tentou desde lá de quando surgiu o pecado no céu. Essa tentativa desesperada. E não vai precisar muito para isso, afinal, as pessoas que se perderam, né, não será muito difícil de convencê-las a isso. Mas o que acontece então nesse momento? Apocalipse capítulo 20 detalha, narra essa história triste, mas infelizmente necessária. Por quê? Porque aqui vai acontecer o fim do pecado. Apocalipse capítulo 20, verso 9. Depois então de todo esse povo, chamado aqui de exército de Satanás, todos aqueles que se perderam, ficaram do lado dele, que marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. O acampamento dos santos compreende-se a Nova Jerusalém, a cidade santa, onde vão estar habitando os santos, enfim.
E a cidade querida desceu. Ou seja, sitiar a cidade santa, a cidade querida. Então desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Todos os perdidos, tentados novamente por Satanás, guiados novamente por Satanás, tentam invadir a cidade santa, morada dos salvos, morada de Deus, o trono de Deus. E aí o que é que acontece? Desce fogo dos céus e os consome. Aqui começa a explicar o porquê da ressurreição dos perdidos. Porque todo julgamento tem uma sentença. E a sentença tem que ser cumprida quando há condenação. E se todos eles foram perdidos, não foram salvos, há uma condenação. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, mas eles já morreram, mas uma morte definitiva. Por quê? Qual será então a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Mateus capítulo 25, verso 41, nos fala aqui o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, aquele que cai do céu. Quando os perdidos, Satanás e seus anjos, tentam invadir a cidade santa e consome a todos. Consome todos os perdidos, consome todos os anjos caídos e consome a Satanás. Então, os perdidos serão ressuscitados para receber o cumprimento da sentença, a destruição total, a destruição definitiva. Porque Satanás sendo destruído também, o pecado, o causador de todos os males, está sendo destruído. Os seus anjos estão sendo destruídos, todos os pecadores estão sendo destruídos. Então o pecado todo está sendo destruído neste momento, com fogo que desce do céu. Tem um último verso aqui que eu não poderia deixar de ler. Não posso mesmo. Vou até pegar um auxílio aqui. Apocalipse capítulo 20, no versículo 10. Versículo 10, não posso deixar de ler aqui, botando óculos até para que você não fique com a informação errada. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Não precisamos mais disso aqui. Gente, aquele fogo que desce dos céus, consumindo tudo. Como já falamos, os perdidos, os anjos caídos, Satanás, consumindo a todos. Dá a ideia aqui que eles vão queimar eternamente. Aqui tem um ponto que nós não podemos deixar de falar, de esclarecer. Serão atormentados pelos séculos dos séculos, serão queimados. Gente, para nós entendermos este assunto aqui, você imaginou você sendo salvo, estar num ambiente perfeito que Deus prepara para você, e você saber, quem sabe, um parente seu, um amigo, estar queimando o tempo todo, queimando eternamente, sofrendo eternamente nesse lago de fogo e enxofre? Que aqui, no final dos 1000 anos, esse é o verdadeiro inferno, o lago de fogo, onde o pecado e todos os pecadores serão destruídos. Mas interessante que essa linguagem aqui, vamos lembrar, nós estamos falando do livro de Apocalipse. Deus não seria justo conosco se agisse dessa forma. Mas esse dos séculos aqui, ficam queimando eternamente, queimando sempre, serão os resultados.
porque o pecador vai queimar até que tenha o que queimar. Satanás vai queimar até o que tenha que queimar, até que tudo seja extinto. Tem um outro verso na Bíblia que diz aqui que não ficará raiz e nem ramo. Tá? O pecado vai ser completamente extinto. Então as pessoas não vão ficar sofrendo, mas o resultado sim vai ser eterno. Um exemplo disso que nós encontramos na Bíblia também, a destruição de Sodoma e Gomorra. Ela foi destruída pelo fogo de Deus. Nós não temos até hoje queimando Sodoma e Gomorra. Porém, o resultado foi definitivo. Não houve, inclusive, reconstrução, mas foi o mesmo fogo de Deus, o mesmo fogo eterno de Deus. Então, os ímpios serão realmente destruídos como se nunca tivessem existido. Vão deixar de existir mesmo. Por isso, da segunda ressurreição, para receber o cumprimento, né, a execução da pena da condenação. A morte eterna, essa é a segunda morte, a morte eterna. A morte no lago de fogo e enxofre, onde passará nessa segunda morte, inclusive, Satanás e todos os seus anjos. Então essa é a descrição do que vai acontecer durante os 1000 anos e ao final dos 1000 anos. Porém, tem um detalhe interessante. Esse mesmo fogo de Deus que vai destruir o pecado vai fazer algo maravilhoso aqui com essa terra que estava sem forma e vazia. Que é o assunto do nosso próximo tema. Tá? O que esse fogo vai fazer? Tá? Vem a cidade santa, a Nova Jerusalém, onde vão estar habitando os santos, ou seja, vão estar habitando os salvos. Vem também aqui para essa terra. E aí, vai acontecer o quê? Bom, esse é o tema do próximo assunto, que nós vamos falar depois só sobre isso. Então agora aqui, depois de falarmos desse assunto que é preocupante, desse assunto que é feliz, desse assunto que é triste, porque estamos falando de salvação, estamos falando de destruição, mas principalmente estamos falando da exterminação total do pecado. Isso é importante. E aí, o que você vai fazer com isso? Qual é o seu compromisso? Qual é a sua decisão? E é o que eu chamo você nesse momento a tomar a sua decisão. Você que está nos assistindo, você que está estudando conosco, você quer estar no céu durante esses 1000 anos? E depois dele também? Vamos ver no próximo tema, vamos ver onde nós vamos viver o restante da eternidade. Ou você quer fazer parte desse grupo de salvos? Você sente que Jesus está chamando você para passar a eternidade com Ele, para cumprir aquela promessa que Ele vai voltar, para que onde nós estejamos, né, onde Ele estiver, nós estejamos sempre com Ele? Você quer estar sempre com Jesus uma eternidade? Logicamente, se quisermos passar uma eternidade com Cristo, naquilo que Ele nos convida a passar, hoje você tem que convidá-lo a viver agora Ele no seu coração. Você tem que abrir seu coração para que Ele more, para que o Espírito Santo trabalhe, faça a limpeza, o preparo. Então você está disposto a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus e permitir que Deus faça a obra na sua vida. E ser instrumento de Deus também para a salvação de outras pessoas. Você quer isso? Diga o seu sim para Deus. E vamos orar então para encerrar. Grande Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelas promessas que nos traz na sua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a preparar-nos para estarmos vivos e salvos quando da primeira volta de Jesus, ou sermos ressuscitados, ou sermos transformados, mas nos prepare, Senhor, para habitarmos essa eternidade